Olá, sou Sandro Magaldi. E eu, José Salib Neto. Nós somos autores da obra O que as escolas de negócio não ensinam. Para complementar o processo de aprendizado com esse projeto, nós criamos uma série de talk shows com vários protagonistas da cena nacional que nos trazem outras referências aliadas ao que você vai encontrar no livro. Esse talk show teve como protagonista uma grande figura, né, Salib? Osiris Silva. Foi incrível, né, Salib? Patrimônio do Brasil, né? Incrível, né? Fundador da Embraer, super-ministro. E que conversa, né, meu amigo? É incrível, né? É um poço de conhecimento, né? E nessa conversa, né, Salib, eu acho que vale a pena a gente destacar um tema. O Osiris, ele interagiu com o Peter Drucker, né? Então, o vídeo do Osiris está integrado no capítulo O que não muda no mundo onde tudo muda. E a história que ele contou da China, né? Não dá spoiler. Pois é, eles se conheceram quando o governo chinês, nos anos 80, no final dos anos 80, convidou... Um de cada continente. Pois é, de grandes nomes para fazer o planejamento estratégico da China sobre o que é hoje, né? Olha que coisa impressionante, né? O sumário dessa história é que na época o Brasil tinha o mesmo tamanho em termos de economia, do que a China. Né? E hoje o que aconteceu? Não, e um brasileiro foi lá para ajudar, né? Quer dizer, dá vontade de chorar, né? Quer conhecer essa história melhor? Assiste o talk show que foi impressionante. Vai lá. Olá, seja muito bem-vindo a mais um talk show do livro O que as escolas de negócio não ensinam. E hoje, né, Salib, nós temos uma honra incrível de ter um convidado para lá de especial, né, meu amigo? O melhor brasileiro de todos os brasileiros, né? Em minha opinião, com certeza, Salib. Dr. Osiris Silva aqui conosco. Sim. Hoje nós vamos aproveitar toda a experiência do Dr. Osiris, sobretudo relacionando a um conteúdo do capítulo que tem tudo a ver com o senhor, Dr. Osiris. É o capítulo O que não muda, onde tudo muda, quando tudo muda. O que é essencial. E nós temos nessa lógica uma visão muito orientada ao principal pensador da administração moderna, Peter Drucker, né, Salib? E acho que valeria a pena a gente começar, Salib, comentando como você conheceu Dr. Osiris graças ao Peter Drucker. Exatamente, por isso que nós estamos aqui, né, Sandro? Nós... naquela época, a HSM começando, e realmente eu tinha feito um juramento comigo mesmo, falei, eu vou trazer todos os grandes gurus da administração para o Brasil, e o Peter Drucker não podia ser diferente. Então ele já estava com 81 anos, ele já não queria viajar mais, e a esposa dele tinha tido um problema de doença e tal, mas já tinha melhorado. Eu falei, puxa, eu poderia pelo menos conhecê-lo. E aí eu fui em Claremont, na Califórnia, conheci o Peter Drucker, e ele falou assim, mas quando que é o evento, né? Eu falei, mas qual evento? Ele falou, você não me convidou para um evento? Eu levei o susto, né? Eu falei, lógico, eu liguei lá para o Harry, meu sócio, né? Não tinha internet, né, Salib? Não tinha, liguei. Falei, Harry, ele aceitou, né? Mas ele falou, com uma condição, eu quero que o Dr. Osiris Silva participe do meu debate. Eu falei, olha, eu era jovem naquela época, não sabia quem era o Dr. Osiris Silva, eu falei, olha, não sei quem é, mas ele vai participar. E aí voltei para o Brasil, conheci Osiris e ficamos amigos desde então, né? Muito bom. Como o senhor conheceu Peter Drucker, Dr. Osiris? Bom, na realidade, eu não conheci, ele que me conheceu, né? Porque eu estava no meu escritório, eu na época era presidente da Embraer, e ele, de repente, entrou minha secretária na sala e falou, tem um tal de Peter Drucker no telefone e quer falar com o senhor. Eu falei, eu vou atender o tal de Peter Drucker. Aí atendi, né? Mas você já sabia quem ele era, não? Já conhecia, sim, já conhecia. E sobretudo porque eu encontrei com ele uma vez em Davos, né? Uhum. Aí eu atendi, fiquei bastante surpreso com a chamada dele. Ele falou, não fica surpreso não, porque eu também fiquei surpreso. Porque eu fui convidado pelo presidente da China para fazer um projeto para a China, que a China domine o mercado ocidental. Quer dizer, foi uma visão mesmo extraordinária de futuro, né?
Que ano era isso, doutor Osíris? Fim de 1988. Quando a China não era Quando nada. a China não era nada. Não era nada. E ele falou, para me desincumbir da tarefa, eu resolvi colocar, se possível, uns 7 ou 8 representantes de cada continente. E esse grupo iria à China e nós faríamos esse plano pedido pelo Deng Xiaoping. Deng Xiaoping. Deng Xiaoping. Aí eu fiquei pensando, bom, e eu com isso, né? Eu estava fabricando avião, procurando mercado. No Brasil. Estava aqui no Brasil, quer dizer, ao sul do Equador. Sim. E ele falou que ele estava escolhendo uma pessoa de cada continente. E disse que quando olhou para a América do Sul, ele tinha lido muito meu respeito nas revistas aeronáuticas, tudo isso. E me disse, bom, você está num país como o Brasil, num estágio razoavelmente igual ao da China, um país continente como a China, com uma diferença muito grande. O Brasil tem uma unidade mental da população mais ou menos imensa, é a mesma. E a China não, a China são vários países. Ok. São vários países concentrados na mesma nação. O Brasil não, o Brasil é uma nação única. E eu gostaria que o senhor participasse desse grupo, fosse o representante da América do Sul. Mesmo porque, com menos população do que a China, o Brasil na época tinha 150 milhões de habitantes. Ele falou, com 150 milhões de habitantes, eu estimo que a população significativa da China, que pode fazer com que a China se mude, é trabalhar com mais ou menos 150 milhões de pessoas. Porque com 1 bilhão e 300 milhões de habitantes seria impossível, né? Aí, evidentemente, o Peter Drucker, que eu conhecia razoavelmente, o prestígio dele, como já estava formando essa imagem de pai da administração, essa coisa toda, aceitei imediatamente, né? Aí foi marcada a ida à China no começo de 1989. Só lembrando uma coisa que o Dr. Osíris falou, nessa época a China tinha economicamente o mesmo tamanho que o Brasil. E aí nós fomos à China. Eu me lembro que nós chegamos na China, em Pequim. Foi numa manhã fria, porque lá era o inverno, né? Sim. Uma manhã bastante fria. Em Pequim era completamente desequipada, né? Não era nenhuma China de hoje. Não tinha aquecimento, não tinha nada disso. Nossa. Aí foi montada uma reunião imensa, né? Na Praça da Paz. Talvez eu tenha sido a maior sala que eu vi e com o maior número de pessoas presentes, né? Tinha uns 800 representantes do Partido Comunista. E o Deng Xiaoping, que era um sujeito forte, né? Com uma voz tonitrolante, uma voz impositiva. Marcante. Impositiva mesmo. E aí o Deng Xiaoping disse aí, eu não quero saber o que vocês têm na cabeça, para todos os comunistas que estavam lá. Nem me importa o que vocês pensem. Se vocês têm que se comportar como gato, né? Tem gato branco, gato marrom, gato preto, mas o que importa no gato é caçar ratos. E nós estamos aqui para caçar ratos. De modo que apresentou cada um de nós, e o Peter Drucker começou a falar, e aí fez uma palestra razoavelmente rápida em inglês, né? Porque a língua lá ainda não tinha sido consolidado o mandarim. Né? E aí isso houve tradução simultânea, mas ele fez uma palestra extraordinária sobre a visão dele de futuro do mundo, né? A integração total, as comunicações se desenvolvendo. Sempre na frente, né?
Ele, em últimas palavras, ele dizia que o mundo estava ficando cada vez menor. Cada vez menor. Globalização e internet. É. E aí foi, né, foi nessa direção, né? E depois que ele fez a apresentação dele, aí houve essa explicação para o pessoal lá no mandarim, né, na língua deles. E o Peter aí, nesse momento, ele bateu na minha perna e falou assim, dá uma olhada aí. Estava todo mundo com aquela túnica do Mao Tse Tung, né? Aí ele falou, veja aí, eles usam esse paletó aí de 4 botões. Imagine se nós convencemos esses caras a botar um 5º botão. Aí a gente faz uma fábrica de botões aqui na China. Mas Ele é espirituoso, né? Espirituoso. E mesmo na frente daquelas autoridades todas, né? Daquele pessoal do partido. Que impressionava, né, doutor? Claro. Impressionava, claro, né? Cheio de liturgia, né? Mas foi... E aí foi que nós aí debruçamos no trabalho, né? Quantos dias, Osiris, vocês ficaram lá? Eu creio que foi mais ou menos um mês. Um mês? É. Nossa, tudo isso. Fazendo realmente o plano. Fazendo... Incrível, né? Com chamadas pontuais, né? Falando em marketing, vendas, quer dizer... Tudo que a China é hoje. Tudo que a China é hoje. Agora, uma coisa bastante curiosa é que ele sempre acentuava que o negócio do futuro não seria engenharia. O negócio do futuro seria marketing. Marketing global. Fazer produtos em todos os lugares e ter produtos vendidos em todos os lugares. A China virou a manufatura do mundo, né, doutor Osiris? Possivelmente muito influenciado por essa visão. E vejam, Peter Drucker falava em comunicação, né, num mundo que não havia nem sequer telefones, quanto mais a ideia de internet. O Salib já identificou isso numa conversa que a gente teve, como o Drucker já tinha antevisto a internet, né, Salib? De alguma forma, né, com sistemas computacionais que iriam se interligar e tornar o mundo menor. Fenomenal. E quando eu fui ministro das Comunicações em 1990, né? 90. Isso aí aconteceu no começo de 1989, né? Isso. Em 90, nesse período, o Roberto Campos me procurou e queria que eu saísse candidato a presidente da República contra o Collor, né? É mesmo? Mas aí eu brinquei com o Roberto Campos, falei para ele, eu vou interromper a conversa aqui para chamar minha mãe e perguntar, mamãe, o que eu estou fazendo aqui? Mas, ô Salib, só uma coisa nessa lembrança do Dr. Osiris sobre o Ministério da Comunicação, que vale a pena nós fazermos um reparo. Muito da estrutura que nós temos hoje de comunicação no Brasil, que foi a consequente privatização, foi uma disseminação maior da comunicação, que permitiu que o Brasil tivesse uma posição mais razoável nessa questão, foi deflagrada lá naquele período, né, Dr. Osiris? Foi, porque nos primeiros dias de ministério, em 1990, é que casualmente o Collor me convidou para ser ministro da infraestrutura que envolvia a educação. Que era aquele superministério, né? Chamavam de superministério. Mas eu recebi um pedido de entrevista do Bill Gates, né? E o Bill Gates tentou nos vender uma cota capital daquele telefone mundial, que ele chamava aquele... Eu não me recordo o nome, mas era aquele projeto da Microsoft, que era um telefone que seria... Não era o Iridium ainda, não. Foi antes. Não era o Iridium da Motorola, foi um projeto anterior da Microsoft, que o Bill Gates, já antevendo a questão da comunicação, queria fechar. E aí, ele queria uma cota de capital de 500 milhões de dólares, né? Aí eu dei risada, né? Eu falei, Bill, eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida. E ele saiu com a tromba baixa, né? Não muito contente. Não né? muito feliz. Não muito feliz. Mas quando ele foi embora, eu estava presente na reunião também, o meu secretário de comunicações, o consultor jurídico, o Geraldo Paiva era o nome dele, e
E aí eu perguntei para o secretário de Comunicações que eu estava envergonhado com o sistema de comunicações no Brasil. Brasileiro. O Brasil tinha 150 milhões de habitantes, como o Peter Drucker tinha dito. E nós tínhamos 2 milhões de telefone. Aí eu falei para o Halber, que era o secretário de Comunicações, falei, Halber, vamos fazer um programa para que cada brasileiro tenha um telefone. Aí o Halber, mas como? Eu falei, bom, nós temos que buscar uma tecnologia que permita isso. E aí entrou um papo muito gozado com o consultor jurídico, né? O consultor jurídico falou, o senhor já ouviu falar de telefone celular? Eu falei, muito mal, né? Aquele de torre que fala no raio da torre. Ele falou, pois é, tudo está indicando que o telefone celular vai crescer um bocado. O senhor topa fazer o telefone celular pelo setor privado? Ele me perguntou, consultor jurídico, né? Nós estamos com 2 anos da Constituição de 1988, né? Sim. E essa Constituição estabeleceu que o monopólio das comunicações seria do governo federal, da União Federal. E foi aí que eu falei, mas espera aí, isso não é monopólio da União? Aí ele abriu a Constituição e mostrou para mim, estava escrito, que o monopólio seria da União Federal, exceto os serviços restritos. Aí eu falei, mas exceto os serviços restritos, ele falou, o senhor topa considerar o telefone celular como restrito? Eu falei, claro, não tem nenhum, né? Não tinha nenhum, é restrito. Aí eu falei ao Geraldo, eu falei, prepara aí um decreto que eu levo para o presidente. Aí ele falou, não faz decreto não, porque o pessoal da Casa Civil é muito duro, eles não querem mudança, essas coisas todas, de modo que eles não vão deixar o presidente assinar. O senhor faz uma portaria, né? Aí eu falei, bom, mas eu posso fazer uma portaria sobre um item constitucional, eu era ministro, né? Uhum. Aí ele deu uma olhada assim, um sorriso meio safado, né? E falou, ministro, o senhor está na frente do consultor jurídico. Aí nós fizemos a portaria, foi publicado no Diário Oficial do dia seguinte, e logo em seguida o pessoal da Telebrás e da Embratel fizeram um processo contra mim de ter praticado uma medida não constitucional. Uma quebra de monopólio. E acusando de quebra de monopólio. E aí, resultado, quando eu fui sucedido, não fiquei muito tempo no governo, mas fui sucedido pelo Sérgio Mota. Uhum. E o Sérgio, né? O Sérgio fez um trabalho espetacular, né? Mas, de qualquer maneira... Essa portaria que levou esse processo. Incrível, né? Ele aplicou isso, né? Mesmo o Halber, ele fez uma primeira ligação no celular no Rio de Janeiro para o meu gabinete lá em Brasília. Um mês depois dessa conversa. E o telefone celular ocupava todo o espaço do carro atrás, né? Mas o fato é que a mudança de tecnologia, quer dizer, encontrou uma solução que você não podia fazer como nós temos hoje. Parece que nós temos 270 milhões de telefones. Sim, mais telefone do que a população. E fazer isso com fio não era possível, né? E olha, essa Libão surgiu lá no Drucker, né? Pois é. E, Osiris, o que você aprendeu com o Drucker? Quais são os principais ensinamentos que ele deu para você, Osiris? Foi muita coisa, viu? Naquela época não se tinha telecomputador, nada disso. Acesso à informação, né, doutor? Não tinha. Não tinha, né? Mas, de qualquer maneira, ele se mostrou um inovador extraordinário, né? Quer dizer, ele dizia as mesmas coisas sobre outros contornos, né? E realmente a gente olhando, e ele dizia, não veja o que está, aliás, não enxergue o que você está vendo. Uhum. Quer dizer,
veja em volta o que está acontecendo, coisa dessa natureza. E ele comentou que você salvou ele nessa reunião da China. O que aconteceu que você o ajudou lá? Você lembra, não? Apenas eu fiz alguns comentários com ele sobre o que ele tinha falado, né? Uhum. Eu falei para ele, Peter, esse pessoal aí não entendeu bolacha nenhuma do que você falou. Nós vamos tentar traduzir, tem que traduzir para esse pessoal. Então foi isso isso. ajudou exatamente. a traduzir para ele. Tem- Traduzir no sentido do negócio, não a tradução. compreensão. No idioma, no De sentido do compreensão, negócio, de né? compreensão. Agora, Salib, que coisa, né, Salib? Hoje a China rivaliza aí com os Estados Unidos como sendo a maior economia do mundo. Ela tinha o tamanho do Brasil. E o Dr. Osiris está sentado ali, foi lá ajudar eles a fazer. Eu ajudei. Não, deu uma contribuição importante. Bom, pelo menos nós convidamos o Osiris, né? Pois é. E aí tem uma coisa, eu me recordo que uma das falas prediletas, Dr. Osiris, que eu tenho, nós temos, inclusive citamos no livro de Peter Drucker, é que se você quer fazer o futuro, faça, né? Invente. O melhor jeito de prever o futuro É inventar. inventando, né? E aí eu não tenho... Esse livro está na minha mesa até hoje. Até hoje. Porque, inclusive, isso, né, Dr. Osiris, eu não tenho como não pensar nesse modelo e pensar lá quando o senhor anteveu a indústria de aviação no Brasil, né? Nessa Dr. Osiris entrou, por isso talvez o Drucker tinha tanta essa afinidade, porque o Dr. Osiris que inventou um negócio que não existia aqui, né? Quer dizer, essa importância de enxergar que está todo mundo, olhar o que está todo mundo olhando e enxergar o que poucos enxergam, é fundamental para o desenvolvimento, né? Fundamental. E o Peter Drucker acentuava isso sempre, né? É claro que não foi a nossa decisão de entrar numa aviação regional, no nosso projeto de fabricação de aviões do Brasil. Não é um negócio que veio assim, mas teve muitas... Um espasmo, né? Por exemplo, a ideia de fazer uma aviação regional mundial, que não existia, né? Aconteceu mais ou menos às 2h da manhã. Eu estava fazendo um relatório sobre segurança de voo no Brasil. Tinha havido alguns acidentes pouco mal explicados. E havia uma síndrome nacional de que não era seguro voar no Brasil, né? Porque até 1944 as tripulações dos nossos aviões eram tripulados por italianos, por ingleses, franceses, americanos. O brasileiro não subia em avião pilotado por brasileiros. Mas aí o Getúlio Vargas assinou um decreto nacionalizando as tripulações de navio, de avião, de tudo que fosse de serviço público. E isso se tornou obrigatório, eu creio que foi em 1944. E a partir daí, ainda havia aquele pessoal mais antigo, né, que voava frequentemente. Esse pessoal acostumou com aquela ideia e quando houve esses acidentes pouco explicáveis, houve um movimento público muito grande. E eu fui mais ou menos o carregador de piano da comissão de brigadeiros que estava tratando do assunto, né? E foi aí, realmente, às 2h da manhã, que vendo uns papéis, né, na minha frente, aí eu enxerguei que o Brasil, em 1957, isso aconteceu em 1965, né? Em 1957, o Brasil tinha cerca de 400 cidades com serviço regular de transporte aéreo, utilizando os velhos DC-3, que eram um surplus que sobrou da Segunda Guerra Mundial. E realmente esses aviões começaram a envelhecer, né? Todo mundo discutia, havia uma discussão nacional sobre o futuro do DC-3, qual seria o avião. E eu insistia muito que não seria um avião só, seriam vários modelos de aviões, coisas dessa natureza. E achava que podia ter um nicho para nós dessa distribuição bastante grande. E foi aí então que aconteceram uma série de eventos que pareceram que conspiraram no sentido de dar certo, né? Aí eu voltei lá para São José dos Campos, eu estava fazendo esse trabalho lá no Rio de Janeiro. E lá em São José eu falei para eles,
Se a gente olhar a história da criação de aviões fabricados no Brasil, a gente vai ver que houve uma razão fundamental, porque nós não tínhamos aviões no mercado mundial, porque simplesmente a gente estava fazendo aviões semelhantes aos americanos e aos franceses. E no impacto contra os Estados Unidos e França, o Brasil muito mais difícil de vencer. E eu enfiei na cabeça do nosso pessoal que a gente devia pensar num avião diferente. Diferente, é? Que ninguém, diferenciação. Que ninguém fizesse, né? Oceano Azul. Né? Aí o pessoal perguntava, mas existe Motor isso? Eu falei, não sei. Existe esse mercado? Não sei. Vamos criar, Salim. Então foi aí que né, eu tive uma visita inesperada, né? O presidente da Neiva, que era uma companhia, era a maior fábrica de aviões no Brasil, mas muito pequena. O presidente da Neiva levou o Max Rost para falar comigo. Ele tinha sido estagiário do Max Rost. O Max Rost tinha ido para Marrocos para fazer uma indústria aeronáutica a pedido do rei do Marrocos, mas não conseguiu apoio nenhum. Então veio ao Brasil e começou a conversar conosco que ele queria fazer um projeto aqui no Brasil. Aí apresentou um projeto de um avião chamado Broussard Major. Era o nome do avião. Escreveu tudo isso. Isso foi numa madrugada, já devia ser umas 2 horas da manhã, porque o Max Rost ia voltar para a França, né? Então tinha que fazer a reunião naquela hora. E aí o Max descreveu o avião todo. E eu fiquei meio ansioso para falar com ele sobre o problema do mercado, né? Aí ele terminou, quando ele terminou, aí eu falei para ele, mas espera um pouquinho. Como é que você vai colocar esse avião? Quem vai comprar e usar esse avião? Aí comecei a explicar para ele a estrutura do mercado regional. Eu acho que a gente devia não fazer esse Broussard Major, a gente fazer um avião nosso, que a gente tivesse o domínio da propriedade intelectual, a marca, para poder atingir o mercado mundial e fazer esse avião que pudesse ser diferenciado nos demais e que a gente pegasse todo esse mercado periférico, né? De 400 cidades atendidas pelo transporte aéreo, só tinha 45 cidades atendidas em 1965, né? Nos Estados Unidos, 2.400 cidades deixaram de ter transporte aéreo. Eu falei, está aí esse mercado aberto por alguém que vai ocupar esse mercado. Aí falei para o pessoal, vamos ocupar esse mercado nós. Aí quando eu falei isso para o Max Rost, né? O Max ficou com o olho redondo, ele falou, para esse projeto eu venho para o Brasil, né? E nós precisávamos de um pouco de ajuda, de know-how externo, coisa desse. E o Max veio, ficou 3 anos conosco, ajudou bastante, né? E nós fizemos o Bandeirante, né? Pois é. E foi uma surpresa nos Estados Unidos, quando o Bandeirante chegou nos Estados Unidos, os americanos disseram, puxa vida, eles tinham perdido o transporte aéreo na cidade deles, vem o Brasil aqui traz uma solução para isso. Então o Bandeirante foi um enorme sucesso nos Estados Unidos. Aqui não, né? Aqui não. Porque a Varig educou o nosso passageiro de pegar caviar, voar num avião de primeira. Só mais recentemente, né, que a Embraer conseguiu encaixar os produtos aqui. E essa associação com a Boeing, o que você acha, Osiris? Bom, o próprio Peter Drucker, ele num dos livros dele, não me lembro, ele falou as companhias de tempos em tempos têm que encontrar nova rota, né? Tem que discutir o que está produzindo. Ele até arriscou, como ele falou, ele arriscou de dizer de 30, 40 anos a companhia tem que se modificar. Ciclos. E a Embraer estava com mais ou menos 30 anos na época, né? E foi exatamente aí desses 30 anos que nós pegamos a ideia de ocupar um lugar nessa direção, né? Quer dizer, vamos dizer, foi uma ruptura em relação ao futuro.
Agora, quando vocês olham a Embraer agora, entre a última grande modificação e até agora, ocorreram mais ou menos os 30 anos. Né? Talvez seja o momento de um novo ciclo, né? Exatamente. Interessante, hein? Então, hoje a gente olhando mesmo o Peter, ele observou isso, que no futuro seria as grandes empresas, grandes corporações ocupando todos os espaços, não é isso? E realmente, quando nós tivemos agora essa mudança grande no mercado, quando a Airbus comprou a nossa maior concorrente no mercado mundial, Bombardier, né? a Bombardier, aí nós dissemos, puxa vida, a Embraer está exposta diretamente contra a Airbus, uma companhia mundial apoiada por França, Espanha, Inglaterra e Alemanha. Falei, nós não vamos conseguir, né? E que, surpreendentemente, tem alguns brasileiros na Boeing que observaram a mesma coisa. Fizeram a mesma leitura. Aí nós recebemos a carta, há um ano e meio, recebemos uma carta do presidente da Boeing, propondo a Boeing comprar a Embraer. Né? Do meu ponto de vista pessoal, de ter criado a Embraer, eu confesso que eu não gosto. Seu filho. Seu filho sendo vendido não é bom, né? É uma espécie de filho. Né? Metaforicamente. Mas aí eu falei, ok, o amor do pai e da mãe pelo filho é normal. Sim. Mas a gente tem que olhar o contorno, né? A evolução dele, né? E olhando o contorno, nós dissemos, nada melhor do que nos associarmos à Boeing. E aí ficar forte. Eu sabia que, do ponto de vista de defesa, nós jamais poderíamos fazer, porque o governo do Brasil jamais permitiria que a gente vendesse a parte da defesa. E foi aí que ficou acertado que a Embraer venderia parte do mercado comercial para a Boeing e fariam os aviões que fossem necessários em função da evolução do mercado. A evolução do mercado atualmente fala em avião de 250 lugares, né? E no acordo que foi assinado, o privilégio de 150 lugares será o de Embraer. É da Embraer. É curioso, né, Salib, porque por trás de movimentos como esse está a globalização, né, que tanto Peter Drucker já comentava como isso, mas nosso outro autor de referência, que é Theodore Levitt, também o Levitt foi um dos precursores do tema de globalização, nós comentamos isso no artigo, né, Salib? Muito criticado na época. Muito criticado na época, porque foi na final da década de 60, exatamente. E também tem a ver essa fala do Dr. Osiris, né, Salib, com a história da pergunta essencial do negócio, né, Salib, que o Levitt popularizou, né? Exatamente. What business are you in, né? Qual é o seu negócio, né? Qual é o seu negócio central, né? Você veja, eu fiz meu curso no ITA na década dos 60. Não tive nenhuma aula de marketing ou vendas, nada. Quer dizer, e hoje nós temos que colocar a engenharia conectada com o mercado. Perfeito. E eu me recordo, Dr. Osiris, que o senhor teve a oportunidade de fazer um curso na Califórnia, no berço do que é hoje o Vale do Silício, lá na década de 60, na não? Caltech, né? Quando nem havia essa visão toda da inovação, né, Salib? Mas curioso, lá na Caltech dos Estados Unidos, na Califórnia, eles não estavam pensando nisso, né? Não, né? Não. Tanto é que o Sackler, que foi meu orientador lá na Califórnia, ele não entendeu por que eu queria fazer o curso teórico em um ano só. Porque eu queria retornar. Poxa, aplicar aqui. Aplicar aqui, né? Mas, de qualquer maneira, você veja que o andar da carruagem hoje diz que marketing, vendas, é relacionamento, é uma contextura do global. Sem dúvida. Essas coisas todas têm que ser utilizadas em favor do negócio. Do negócio. Uma visão multidisciplinar, derrubar os cílios e ser uma coisa só, né, Salib? Osiris, hoje se fala em mudança constante, né, com essa chuva de tecnologia que está acontecendo e as empresas sentindo que
precisa mudar, precisa mudar. O que não muda hoje? O que não deve se mudar numa empresa hoje, Osiris? O que não muda, né? Bom, é claro que não muda as pessoas, né? Elas não mudam. Não mudam certos conceitos, por exemplo. Um deles muito importante é o relacionamento. Há um trabalho feito por Harvard, que eles pegaram em 1930, imagine, uma seleção de 200 pessoas para acompanhar a vida dessas pessoas, para ver o que mudaria nessas pessoas durante de 1930 até agora, né? E eles fizeram um relatório parcial agora do acompanhamento. O acompanhamento, como não foi fácil, porque faltou financiamento e coisa dessa natureza, mas agora, de 1930 até agora, quer dizer, quase 100 anos, eles chegaram à conclusão que o item mais importante do sucesso das pessoas que foram selecionadas é a capacidade de se relacionar. Puxa vida, que curioso, né? Nós temos um capítulo inteiro que nós temos como relacionamento como fonte de poder, todos isso. Exatamente, né? Relacionamento. Isso não muda. Outra coisa também é você enxergar em torno, né? Nós hoje, pela natureza, nós continuamos vivos porque é uma tradição muito grande da composição do ar, da pressão, da temperatura, da composição química do ar, tudo isso para que permite a vida continuar. Então a gente tem que pensar o que não muda, né? Não muda são esses fatores externos que nos afetam. Vamos dizer que agora nós estejamos vivendo o verão, que em junho nós vamos ter frio, coisa dessa natureza. A adequação ao ambiente, né? É esse respeito da natureza, dessas regras, que eu diria são regras pétreas, né? Pétreas. É como, por exemplo, eu sempre tenho dito em relação ao governo brasileiro que a gente nunca tem que assegurar a previsibilidade. Por exemplo, que hoje, às 6 horas da tarde, ou 7 horas da tarde hoje, horário de verão, essa coisa toda, que o sol vai se pôr. A natureza não muda isso, porque se mudar isso, destrói praticamente a harmonia. De modo que esses fatores nós temos que criar na cabeça das pessoas previsibilidade. E essa previsibilidade tem que deve ser transmitida para as pessoas de modo que o sujeito possa investir e esperar o retorno do seu investimento, né? É necessário. No final do dia, né, o essencial não muda, né? Né, Salib? O essencial é imutável. Pois é, mas aí a pergunta que o Salib pode fazer, o que é essencial? Esses elementos são essenciais. E de modo que eu diria, essencial é o comportamento. Perfeito. Por exemplo, hoje se discute muito ética, coisa dessa natureza, né? Violência, essas coisas todas. Mas eu sempre insisto, e nós sabemos disso lá em relação à ânima mesmo, quer dizer, educação é a correção para tudo isso. Ponto. Outro dia, conversando com o governador Alckmin, e ele estava me dizendo que a maioria dos presos são a maioria analfabetos. Resultado, a gente vê uma relação causal, direta entre violência, comportamento da sociedade e educação. Né? Como é que você está vendo o Brasil para os próximos anos, Osiris? Olha, eu acho que nós estamos vivendo hoje um momento sensacional do Brasil. Eu, sinceramente, eu não esperava que o nosso regime político pudesse mudar por uma eleição. Eu acho que no mundo não tem outro exemplo que aconteceu no Brasil. Porque o regime de força, de exceção, vamos dizer, de totalitarismo, coisa dessa natureza que nós vivemos nesse período passado, nós sabemos que isso sempre termina com uma ditadura, com uma coisa qualquer. Nós estamos vendo o exemplo da Noruega, da Venezuela, de Cuba, estamos vendo em vários países do mundo. Coreia do Norte, né? Nós mesmos, né? Agora, de modo que
isso que aconteceu agora no dia 28 de outubro com essa eleição, eu acho que a história vai ver isso aí como um negócio absolutamente normal, completamente diferente de qualquer exemplo do passado, né? Que as forças democráticas, a força do voto, né? Mudar completamente o regime do país. E a minha opinião pessoal é que eu tenho insistido bastante, inclusive com os nossos alunos, que nós temos que ser o motor da transformação. O motor dessa mudança, né? Porque com a mudança nós vamos criar essa previsibilidade, essa capacidade das pessoas de serem livres realmente, de experimentarem a liberdade, de investir, de ganhar, de perder. Sem dúvidas, sem dúvidas. Sem dúvidas. Incrível, né, Salib? É um privilégio tê-lo conosco. Parte da história do Brasil no nosso livro, né? Parte da história do mundo do Brasil, né? Hoje só essa introdução da China, né, Salib, é incrível. Nós chamamos, Dr. Osiris, esses vídeos que compõem o nosso livro, os nossos protagonistas, como coautores do nosso projeto, então. Disso, são coautor do livro. São coautor. Teu Dr. Osiris Silva como coautor da nossa obra é um privilégio. Já vamos avisar quando é o lançamento, né? Sem dúvida. Fazemos questão da sua presença. Se contar isso para mim, eu não concordo. Muito obrigado, Dr. Osiris. Sempre uma honra e um privilégio estar consigo e poder beber dessa fonte nessa liberdade. É um privilégio para poucos, né? É verdade. Já tendo a amizade dele por mais de 30 anos, através do Peter Drucker, é uma das coisas que eu tenho com o maior carinho na minha carreira. Muito obrigado, Osiris. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado, querido. Muito obrigado. Pois é. Esse é mais um talk show. Acho que vai ser difícil a gente superar esse, né? Mas nós estamos nos esforçando. Eu te convido para assistir aos outros. São 10 talk shows que compõem todo esse projeto, com personalidades memoráveis, como essa que nós tivemos aqui o privilégio de conversar. Lhe convido a continuar conosco. Acesse os outros vídeos, os outros talk shows e consulte o livro, porque nosso principal objetivo é a transformação, né, Salib? Com certeza. Valeu!